meu Senhor. O Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Não há nada neste mundo, Senhor, que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés. Por favor, Senhor, salva-me. Olá a todos. Mais um dia, mais uma semana de live. Espero que todos nós, eu e vocês, possamos desfrutar desse momento tão precioso para a gente. É precioso para mim, porque é uma forma, é uma maneira de eu poder transmitir tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que foi desenvolvido ao longo desses anos, toda a experiência que foi adquirida, ela possa ser replicada e vocês possam aproveitar de tudo isso. Cada pessoa nesse mundo tem seus talentos, cada pessoa nesse mundo tem coisas para dar. O que elas aprenderam, elas podem transmitir para as outras pessoas. E isso é uma atitude super nobre. E na minha vida aconteceram tantas coisas maravilhosas. Desde lá dos anos 1973, desde lá meus 17 anos. E tudo que eu venho aprendendo até hoje, tudo que vem acontecido na minha vida até hoje, vem fazendo com que eu sinta essa vontade de contar, essa vontade de falar que isso é possível, que isso é transmitível, que isso é, mais do que tudo, importante. Eu já disse muitas vezes, né? Nada tem importância em si mesmo, a não ser a importância que eu dou. Eu estava me lembrando agora, um pouco antes, enquanto estava fazendo minha oração diária, principalmente antes das lives, e eu estava fazendo algumas associações. Eu não vou contar as associações, mas o sentimento. E o sentimento é: eu preciso replicar, eu preciso falar, eu preciso transmitir, eu preciso colocar para fora. Porque eu sei que nesse momento tem tanta gente nesse mundo passando necessidade. Eu não estou falando de necessidade física. Eu estou falando de necessidade espiritual, eu estou falando dessa necessidade interna de aprender algo, essa necessidade interna de saber algo, essa necessidade interna que leva você a evoluir, que leva você a querer sair dessa ausência de Deus, desse, vamos dizer assim, sofrimento humano. E é muito importante. É super importante que cada um de nós comece a valorizar, comece a entender o significado, sabe, a importância. Usando o exemplo de Jesus Cristo, toda a vida dele foi um ensinamento, a vida dele foi uma mensagem. E qual foi a mensagem dele? Sabe, amai a Deus sobre todas as coisas. E por que amar a Deus sobre todas as coisas? Porque imagine só, se Deus é nosso Criador, se Ele é onipresente, onisciente e onipotente, Ele está cuidando de nós a cada segundo, a cada momento, a cada passo. E quando eu digo cuidando de nós, eu quero dizer, cada passo é Ele que dá. É a permissão dEle. Sabe, cada coisa que a gente vê, cada coisa que a gente replica, nenhuma folha cai de uma árvore se não for por sua vontade. E é assim, é dessa forma, que não é que precisa ser entendido, vamos dizer assim, é dessa forma que pode ser entendido, por causa do livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a amar a Deus. Quando eu falo amar a Deus, eu não estou falando da crença de Deus.
Eu não estou falando de amar a Deus no sentido de crença. Eu estou falando amar a Deus de fato. Porque Deus não é uma crença. Sabe, imagina assim. Eu creio em Deus. É uma crença. Deus existe independente da minha crença? Óbvio. Deus é a minha crença ou Deus é um fato? Deus é o fato. Então significa que eu acreditar nele ou não vai fazer diferença nenhuma na existência dele. Ele existe porque ele é Deus. Ele existe porque Deus é o nome que Jesus deu à vida. Ele chamou Deus para a vida. Ele disse, nós, criaturas, somos finitos. A vida dentro, a vida que está no reino dos céus, que ele chamou de Pai, porque nos criou, nos fez, ele chamou de Deus porque é o Criador de tudo, é o absoluto, o imutável, o eterno. É a esse grau de essência, é a essa energia, essa luz. Que é um fato que os cientistas estudam. O que tudo é luz, o que tudo é energia. Jesus disse, Deus é luz, Deus é energia, onipresente, onisciente e onipotente. Deus é um fato. E quanto mais a gente se dá conta disso, quanto mais a gente se abre para esse fato, mais em paz, mais confiantes, aí sim, mais fé nele vamos tendo, vamos desenvolvendo. Porque é ele o doador, é ele o mantenedor, é ele o transformador, é ele o criador de tudo. E nossas vidas, quando a gente fala, nossas vidas estão nas mãos de Deus, é um fato, não é uma crença. Nossas vidas físicas estão sob cuidado da vida infinita, da vida eterna, que nunca teve princípio e nunca terá fim. A mesma vida que cuida desse universo hoje é a mesma vida que cuidou quando esta vida não era como já se transformou por eras, mas há bilhões de anos, há milhares de anos, não importa a contagem. A vida é eterna e estava cuidando desde aquela época. E no futuro, porque o futuro é uma projeção mental, mas para a gente entender, no futuro, é uma forma de lógica de compreender isso. No futuro, quando tudo que a gente conhece terá transformado, terá transmutado, terá alterado, será outro mundo, outro universo, outro tempo, outras criaturas, a vida que é eterna estará aí, porque é ela que faz a transformação e mantém, e é ela que nunca, não é crença, nunca, isso é fato. Fato científico, é fato. Por que eu digo científico? Porque é assim que é estudado, o fato. A ciência, ela estuda as crenças para entender o que são memes, mas ela estuda o fato para entender o que é o genes, o que é o fractal, para entender o que é a duplicação, para entender o micro e o macro, para entender a luz. E imagina, alguém há 2000 anos, eu falo porque é toda a cultura que nós temos. Há 2000 anos, esse ser chamado Jesus Cristo já falava dessa luz onipresente, onisciente, onipotente. Se é onisciente, onipresente, onipotente, imagine, não tem uma forma limitada, condicionada.
de ser humano, uma semelhança. Não tem, não existe semelhança. Deus é luz, entende? Deus é luz. Você pode pegar uma criança para você explicar para aquela criança. Talvez quem explicou para ela tenha usado uma metáfora para associar que quem nos criou foi o nosso pai, sei lá, Emereciano, Andrade. Ele fez a forma física através da genética, então ele nos fez. E o título de pai, e explicar para essa criança que nós fomos criados, todos nós, se cria um pai. Mas isso é uma explicação para a criança. Luz, onipresente, onisciente e onipotente é uma explicação de Jesus Cristo. Entende isso? Onipresente está dentro de nós. Onde nós vamos achá-lo, onde nós vamos encontrá-lo, ele sempre esteve dentro de nós. Porque se ele não estivesse por algum momento, nós não estaríamos. Porque ele é a vida. Ele é que sustenta a forma. A forma é a exteriorização da vida. A forma vai se transformar em pó e a vida vai continuar transformando a forma no pó. E vai continuar transformando a terra e todos os seres que vivem sobre ela, a nascer, crescer e morrer. Porque esse é o ciclo da vida, esse é o ciclo natural. E nós, seres humanos, aqui, quando a gente foi criado, quando foi levantado todo esse pó, para formar uma forma legal, para formar esse ser humano, quando isso começou a ser transmitido, isso é genética, isso começou a ser transmitido, começou esses genes a serem replicados de forma para forma. Sabe, foi havendo uma evolução e essa evolução física foi sendo transmitida. O aprendizado, os códigos de aprendizado, cada célula tem códigos nela de aprendizado, de evolução. E tudo isso é transmitido através dos genes. A genética é isso. Aprendizado e transmissão. São genes replicadores. E eles são replicados através de uma relação sexual, por exemplo. Eles são passados de geração a geração, tudo que foi aprendido, tudo que os genes aprendem, vamos dividir as coisas, tudo que os genes aprendem é transmitido de geração para geração. Da mesma forma, o Criador pegou essa forma que já estava pronta, como uma escultura, uma estátua humana, uma escultura. Ele pegou essa forma, que eu posso dizer, e muita gente diz, é perfeita, todas são perfeitas, mas o ser humano é perfeito porque ele tem uma capacidade, que é encontrar a Deus, que é voltar-se para dentro e descobrir o que ele é. Bom, vamos para a segunda fase. E ele pegou essa forma, essa escultura, metaforicamente, ele soprou, porque o sopro é o espírito, é a parte mais próxima do espírito, é o sopro, é a respiração. Então, a Escritura diz, e ele soprou sobre essa forma, sobre essa escultura, soprou dentro dela e colocou vida eterna numa forma que se acaba, que se transforma. Ele colocou algo que nunca teve princípio, nunca terá fim, numa forma que o pó
é constituição dela. Que os elementos desse mundo, sem metáfora, que os elementos desse mundo, que esse corpo é constituído dos elementos desse mundo. E da mesma forma, esse corpo sem vida volta aos seus elementos, porque a finalidade desse corpo é ser criado, formado para que seja colocada a vida dentro dele. A vida eterna dentro dele. E a vida eterna possa ter uma experiência. E quando a vida eterna é colocada dentro deste corpo, isso lá no feto, quando é colocado dentro deste corpo, duas maneiras de aprendizado começam aí. Primeira maneira de aprendizado é a genética. Esse corpo, sabe, geneticamente evolui. Aprende um monte de coisas para ser transmitido às próximas gerações. Da mesma forma, quando você é colocado dentro desse corpo, quando essa alma é colocada dentro desse corpo, que ainda, assim, ela é você, mas você ainda não sabe que você é ela. Então você pensa que você é o corpo, e por isso que às vezes eu falo, alma na terceira pessoa, mas na verdade é você. Quando a alma é colocada nesse corpo, este corpo começa a ter também uma outra forma de aprendizado, que não é o aprendizado da genética, é o aprendizado da memética, é o aprendizado dos memes, é o aprendizado neuronal, é o aprendizado usando o raciocínio, usando o teu cérebro. Então aí teu cérebro começa também a entender as coisas, a aprender, de uma forma diferente dos genes. Mas é a mesma função, aprendizado. E transmitir esse aprendizado. Assim como o genes é replicador, se replica, sabe, ele é copiado. Da mesma forma, ele é duplicável, replicável. Da mesma forma, o aprendizado neuronal, o MEMES, também é um replicador. Também se propaga. Você aprende, assim como o corpo se propaga na relação sexual, os genes, o MEMES se propaga de cérebro a cérebro, porque o aprendizado é utilizado e esse corpo transmite isso falando, pensando, escrevendo, tocando, pintando, de todas as formas. É transmitido o que você aprende usando os seus neurônios. Esse aprendizado neuronal, esse aprendizado cerebral, esse eu estou aprendendo e eu estou transmitindo o que eu aprendi, é uma outra forma de duplicação, é uma outra forma de replicar-se a si mesmo, de transmitir o fractal, de transmitir o padrão. Tudo é um padrão. O microcosmo é um padrão, um átomo. Tudo. Eu não posso complicar muito, né? Tem que ser bem... E dessa forma, vamos entender algo. Quando o todo, onipresente, onisciente e onipotente, está dentro desse ser humano, dentro desse corpo humano, quando essa alma imortal é colocada dentro desse corpo humano, é criado para que essa alma não seja com o entendimento do todo dentro de uma forma física, que é o ser humano, mas para que esse ser humano tenha uma experiência... Gente, limitação é divindade, tá? Quando o eterno está dentro do que é transformado, para não dizer outras coisas, quando o finito tem dentro dele o infinito sempre será infinito dentro do corpo. Mas ele tem um componente
que é a individualidade. Ele se torna individual, ele se torna um ser aparentemente separado do todo. Ele não é separado do todo, aparentemente separado. E então você e Deus, você se torna uma coisa, uma criatura, que embora não esteja separado de Deus, nunca foi, você é iludido por Deus, você é iludido pelo Criador, para que você tenha uma experiência humana finita de ser esse ser humano por 100 anos, e para que você tenha essa experiência de ter 100 anos e viver como ser humano, você não pode ser Deus, entende o que eu estou te falando? Você tem que ter a experiência de ser uma criatura e não o Criador. Então é criada uma ilusão de que você, vivendo nesse corpo, foi separado de Deus, está separado do Criador. Você não tem a consciência do Criador, você passa a ter a consciência só do corpo. E então um componente nasce aí desse todo, um componente nasce aí nesse memes, e esse componente é chamado, conhecido popularmente como o ego. Então você tem uma coisa separada, entende? Você adquire uma ilusão de separação. Essa ilusão de separação se chama ego. A palavra egoísmo vem exatamente de ego, que é separado. Tudo é meu. Eu sou tudo. Isso é a consequência do ego. A única consequência negativa do ego. Mas já é barra, já é muita coisa. Mas vamos entender esse processo. E aí quando você é o ego, quando você é separado, você começa a adquirir conhecimentos, informações de forma separada. Por isso que o ser humano é diferente fisicamente, porque ele aprende de forma diferente, usando coisas diferentes, alimentando com comida diferente, respirando o ar de forma diferente, em lugares com ares diferentes. Meio estranho dizer isso, mas sabe, ambientes diferentes, calor, frio. A genética vai aprendendo tudo isso. Isso vai ficando, sabe, codificado nela. E ela aprende, e ela evolui dentro do ambiente físico. Da mesma forma, o cérebro aprende dentro do ambiente racional. E essa consciência do ego existe. Por quê? Porque é necessário ser separado para ter uma experiência humana. E aí você é você. Esse ego tem um nome, Lael. Entendeu? Esse ego tem um nome, Tiago. Então foi dado um nome. E o ego, que é a separação, a ilusão da separação, ele se identifica, aprende a conhecer e se identificar com o nome Tiago. Aprende a se identificar com o nome Lael. Aprende a significar com o nome Leila. E aí ele passa a ser a Leila. E tudo o que a Leila aprendeu, ele passa a ser a Ana Maria e tudo que a Ana Maria aprendeu. Ele passa a ser essa criatura separada de Deus, que na verdade não é separada. É como se fosse um véu. Lembra que eu expliquei como uma metáfora? O ar dentro da garrafa e o ar fora da garrafa. O ar é o mesmo. A garrafa é que separa. O corpo é que separa. Não que o corpo separa, mas é só uma metáfora. O corpo não é o que separa. Deus criou o corpo de si mesmo e colocou-se a si mesmo em essência dentro desse corpo. Não só dentro da genética, não só dentro dos memes, mas como ego, você é separado. E quando você lê alguma coisa sobre destruir o ego, na verdade, as pessoas estão fazendo o papel de usar a destruição
do egoísmo. Entende? Ah, mas o egoísmo é o ego. Não, não é. Ego é a separação. Ah, mas o ego é a causa de todo sofrimento. Sim, o ego é a causa de todo sofrimento. Mas originalmente, o ego foi só para te separar, para que você possa ter uma experiência humana. Então ele não é o sofrimento. Ele é a causa, mas não é o sofrimento. O sofrimento é a causa. E como que a causa começa? Como que o sofrimento começa? Como que o efeito começa? Porque a partir do momento que você se identifica com aquilo que você não é, eu quero dizer o seguinte, a partir do momento que o imortal que você é, a alma que você é, o sopro, o espírito de Deus que você é, tem a ilusão, porque foi o ego causa isso, então você tem uma individualidade para ter uma experiência humana, a partir desse momento você é individual, então todo o teu aprendizado você não traz do Criador, todo esse aprendizado você desenvolve aqui neste mundo, você tem o livre-arbítrio de conhecer o Criador, de aprender com Ele, você tem o livre-arbítrio de ouvir Jesus, você tem o livre-arbítrio de escutar ou não. Você tem o livre-arbítrio de escutar ou não. Você tem o livre-arbítrio de aprender o significado dessa vida ou não. E por ter livre-arbítrio, significa que você vai ter muito espaço a ser ocupado pela ausência desse lado de Deus, desse lado do entendimento, da confiança. E como você não tem entendimento, confiança, experiência, conhecimento, como você não está com Ele unido, junto, que é a realidade, o que acontece é que você tem uma escolha de ser o ser humano e viver uma vida humana, sem a interferência da influência do Criador na tua vida. É maluco isso, tá? Mas foi a escolha de Adão. Eu quero viver esse mundo. Sabe essa experiência do filho que chega para o pai? Sabe essa experiência da menina que chega para a mãe? E fala assim, eu quero viver a minha vida. Eu não quero viver sob suas regras. Eu quero me rebelar. E você sabe que o pai, você sabe que a mãe quer o melhor para esse filho. E esse filho não está se rebelando contra a mãe e contra o pai. Separa as coisas. Ele só quer ter a experiência da individualidade, ele quer ter, sabe, é uma metáfora, o que é micro é macro. Simplesmente esse adolescente está se rebelando, por quê? Porque ele quer, gente, isso é natural, ele quer viver a vida por si mesmo, ele quer ter a experiência de Adão, ele quer ter a experiência de experimentar, entender, viver e ter consequências de seus próprios atos, mas ele quer sentir que ele pode, ele quer sentir que ele aprendeu, ele quer sentir que ele pode viver sozinho. Entende isso, gente? É o outro lado do livre-arbítrio. Isso não é certo, não é errado. É para ser assim. Isso é causa de sofrimento? Não. É a nossa perspectiva, não entendendo, é que nos causa sofrimento. O sofrimento é causado pela ignorância. O sofrimento é causado pela ausência de luz. Se tem luz, tem clareza. Se tem Deus, tem clareza. Deus é luz. Se tem a mensagem, tem clareza. Se não tem a mensagem, se você não usa o livre-arbítrio para aprender algo dentro desse aprendizado do Memes, você vai aprender por si mesmo tudo. As pessoas, você vai aprender, lembra-te, se você quer saber como você é, como você quer saber como uma pessoa é, olha as pessoas em volta. Porque toda pessoa é influenciada por pelo menos 5 pessoas que ela convive. Na literatura, ator de cinema, amigos, professores, pais, irmãos, parentes de qualquer forma. Entende isso, gente?
Nós somos o resultado do meio, o aprendizado. Nós somos o resultado do meio. Se a gente inclui nesse meio a mensagem do mestre, muda tudo. Porque a gente inclui e também aprende e coloca na nossa identidade, no nosso memes, isso. Ok, gente? A gente sabe como o ser humano se replica. O ser humano é genes e memes. A gente sabe como o corpo se replica, genética. A gente sabe como se replica. Vou falar um pouquinho de memes. O que é um meme? A internet popularizou o meme. E aí meme é tudo aquilo que vira, sabe, viral. Tudo aquilo que é viral, tudo aquilo que vira, que gira, que acontece, que se replica. Então toda replicação de uma informação, seja lá qual for, de uma informação, toda replicação dela, a internet chama de meme. Aí você vê, vamos ver o meme mais atual. Entende? Meme é uma coisa que na internet se popularizou, mas ninguém sabe a origem. Meme é o aprendizado do cérebro. Você aprendendo usando o raciocínio, usando tua mente. Isso é um meme. É essa forma. Memes. Então, o que são memes? Assim como a genética replica a si mesmo, o conhecimento que ela adquire geneticamente, né? O seu cérebro replica as informações. E como que isso começa? Começa assim, seu nome é Lael, seu nome é Tiago. E aí você pega isso, teu cérebro, né, se identifica com isso e você replica isso. Você fala para todo mundo, meu nome é Tiago, meu nome é Lael. Aí você aprende que o nome do teu pai é Pedro. E aí você replica isso. Entende? Quem é você? Meu nome é Tiago e o nome do meu pai é Pedro. Meu nome é Lael, o nome do meu pai é Fernando. E você replica isso. Meu nome é Leila, o nome do meu pai é Fernando. O nome do meu pai é João. É Pedro. E você replica. Para todo mundo. Vai replicando, vai replicando. E aí você ouviu uma história. Leite com manga verde faz mal. E você replica isso. Aí alguém chega para você e fala assim, mas peraí. É uma crença. Ok. Meu pai é Fernando, também é uma crença. Ah, mas meu pai... Não, pode ser, geneticamente pode ser provado que não é. É uma crença. Você se identifica, acredita. Boa, tudo é crença. E todas as crenças vão sendo replicadas. Você começa a acreditar, você aprende música e você começa a tocar música. E ela vai sendo replicada. Muitas pessoas tocam também. Você pinta um quadro e muitas pessoas começam a copiar aquele quadro. E você aprende a construir uma ponte. Ensina. E muitas pessoas aprendem a construir aquela ponte. Você aprende uma língua diferente. E você ensina. E muitas pessoas replicam o ensinamento dessa língua, replicam a língua. Você diz essas cores da minha bandeira. Seja que bandeira for, que cor for. E isso se replica. Todo esse replicar, toda essa propagação natural que acontece, virando esse, popularmente conhecido como um meme, porque isso é um meme, cientificamente meme. A replicação disso, quanto mais fiel, mais se replica, fielmente, mais se replica a crença naquilo. Sabe, eu sou patriota, eu sou ateu, eu sou de tal religião, a fé é a coisa que mais se replica. Você aprende uma coisa, por exemplo, eu vi um espírito ontem, puta que pariu, todo mundo fica sabendo que você ontem viu um espírito. Uma curiosidade, tudo aquilo que cria curiosidade, tudo aquilo que cria mistério,
se replica mais facilmente. Por isso que se replica um monte de coisas. Tudo que se replica é verdade? Na verdade, nada é verdade. Mas tem muita besteira, tem muita ilusão no que se replica. E você acredita, porque foi replicado. Por exemplo, quem replicou? Quem replicou foi fulano, que você tem credibilidade porque aprendeu a dar importância para aquilo. Quem falou foi fulano. Então eu acredito. Entende isso? É mais fácil replicar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Deu na Globo. Só para você ter popularmente falando. Nem deveria fazer. Eu estou fazendo propaganda sem querer. Devia ganhar por isso. Mesmo que seja né? Deu lá que nasceu um homem com 300 pernas. Pronto. É um meme. Vira meme. E isso se alguém põe uma cabeça numa lacraia. E fala, tá vendo essa lacraia? Ela nasceu com a cabeça humana, é bem parecido com o ser humano. Aí pronto, é suficiente para virar um meme. Aí vira uma zona pra caramba. Esse é o ser humano. Agora imagine só, o primeiro meme, os primeiros memes, o primeiro aprendizado, meu nome é Lael. Primeiro aprendizado, minha mãe se chama Helena, meu pai se chama Fernando. Esse é o primeiro aprendizado. A primeira informação, entende, gente? Informação. Seu genes tem informação nele. Você adquire e aprende da mesma forma que os genes. Você aprende. Você tem informação, você se identifica com a informação, aceita a informação e assume como verdade. E você passa a ser um meme. Entende isso, gente? Você olha no espelho, olha num rio. Você olha no espelho de qualquer forma, você olha no espelho para ver sua forma física. E você se identifica com essa forma física como sendo, opa, peraí, eu estou tocando meu braço, oi, sou eu, tá, então eu sou esse. Porque o meu amigo, né, eu, Lael, tem o Tiago está do meu lado, mas não mexeu o braço, quem mexeu o braço assim fui eu. Então, eu estou mexendo o braço, o espelho está mexendo o braço, então eu sei que essa forma é a minha. Memes. Aí eu aprendo, eu sou Lael e tenho essa forma. Lael porque é o nome que dá essa forma, o nome da outra forma é Tiago, que não mexeu o braço igual eu mexi para identificação. E aí eu começo a acreditar que eu sou, alma, por ter um ego, por ter a individualidade, o invólucro, os véus. Eu só conheço o corpo que eu vejo no espelho e o que eu estou aprendendo neles, a identidade, o Lael. Então eu assumo a identidade. E por assumir a identidade, eu começo a acreditar no memes. Entende isso, gente? Existe meme cultural, gente, pelo amor de Deus, tem meme de todo tipo. Meme de religioso, de fé, meme cultura, um exemplo. Meme da moda, um meme mais besta. Eu cresci na moda, tá, gente? Por isso que eu posso falar isso com propriedade. A moda é a coisa mais absurda que existe. Agora as mulheres vão usar coisas que se usavam nos anos 70. Entendeu? A moda é uma coisa que toda econômica, toda baseada na economia, baseada em cores, baseada na economia. Mudou, não está vendendo mais, vamos voltar àquilo que vendia, vamos dar uma cara nova, e papai, e o ser humano vai replicando isso. Isso é memes, tá, gente? É memes aplicado à moda. O memes aplicado à internet, o memes aplicado à música, o memes aplicado a qualquer coisa. O aprendizado neuronal e o replicar disso. Mas isso, pra gente, imagine só. A gente replica que eu sou Lael para todo mundo. A gente pega uma criança e fala, eu sou Lael. Eu não falo para a criança, eu sou luz. Então, se você falar que é luz, a criança vai olhar para você. Entendeu? Porque a gente tem que aprender isso. A gente tem que querer isso. A gente tem que buscar o entendimento. Falar, nossa,
E é usando memes. É usando o memes. É usando o raciocínio. É assim como você tem um ego, que é a individualidade, e a alma crê que é o ego e não o infinito, porque ela foi iludida, né? Ela começou do zero quando nasceu. Quando ela foi colocada dentro desse feto, colocada dentro desse corpo, ainda na barriga da mãe, ela foi ilusoriamente, não de verdade, não de fato, ela foi separada de seu pai, foi separada de seu Criador, foi separada da imortalidade. Ela não deixou de ser imortal, ok, gente? Ela passou a acreditar que ela é o mortal. Ela passou a acreditar que ela era a identidade. Ela passou a acreditar no memes. E aí ela é genética. E meme. Aprendizado neuronal. Aquilo que ela aprende, ela se identifica e passa a ser. Aprende uma profissão e passa a ser o profissional, entende? Aprende música e fala, eu sou músico. Entendeu? A gente vai se identificando com o que está aprendendo. Por isso a gente tenta aprender o máximo possível para ter uma identidade melhor. Isso é errado? Não, gente, pelo amor de Deus, não tem erro nenhum, isso é perfeito, isso é divino, está tudo certo. Quem fala que isso está errado não está entendendo nada. O problema é que toda identificação, todo meme pode estar certo ou errado. Entende isso, gente? Você escuta o meme e você replica ele. Você escuta o aprendizado, alguém aprendeu alguma coisa, te informa, você repete isso. Não importa se está certo ou errado, você pode descobrir que está errado e não transmitir. Isso faz parte do aprendizado, isso faz parte. Eu não estou discutindo isso, estou discutindo o princípio, os fundamentos. E você se identifica com o egoísmo, você se identifica com o egoísmo no bom sentido, você se identifica com o ego, que faz o egoísmo ser um fato. Fato, entendeu? E aí você está existindo nesse mundo e você é egoísta. Você nasce egoísta, você nasce identificado com o ego. Entendeu? Porque é o que você conhece, o que você está sendo. E aí você nasce e tem um irmãozinho, você quer, sabe, você não quer que ele brinque com o teu brinquedo e não quer que ele brinque com o dele. Você quer para você. O instinto natural do ego é o seu próprio umbigo. Porque é isso que faz você ser isso e não ser tudo. Entende? O egoísmo. O ego. O egoísmo nasce disso, do ego. E aí você está aí, sendo egoísta. É perfeito isso, tá? Não tem nada errado, gente, pelo amor de Deus. E aí você chega e quer tudo, quer o brinquedo do teu irmão, mas você não sabe que aquele é dele, esse é seu, e que você tem que respeitar. Isso tem que ser aprendido. E aí o memes, né, vai criando, executando a função dele, que é aprendizado neuronal. E aí você começa a aprender tudo e se identificar com tudo. Por isso que o ego é essa que a gente interpreta mal as escrituras. O ego é a causa do sofrimento. Porque o ego, por princípio, torna individual. Por tornar individual, você reage como sendo eu, meu. Entende isso? E aí começa a fonte de sofrimento é essa. Porque você começa a se identificar com o que você não é. Alguém chega para você e fala, você é feio, você é gordo, você é velho, você é negro, você é branco, sabe? Critica coisas que são naturais, perfeitas. Mas como você está identificado com isso, você olha e fala, opa, peraí, se ele me chamou de feio, é porque eu não sou igual àquele que ele está chamando de bonito. Aí você fala, o que tem no bonito que não tem em mim? Aí você olha e fala, eu não tenho o nariz do bonito, então meu nariz é defeituoso. Eu não tenho a testa do bonito, então minha testa é feia, é defeituosa.
Aí você acha que você tem defeito. Entende isso, gente? Você acha que tua forma física é defeituosa, porque ela não tem a aparência daquilo que foi considerado no meme, no nível do meme, não da genética. Da genética é perfeito, no nível do meme, perfeito. Tanto o gene quanto o meme é perfeito. Aprendizado, consequência. O genes vai fazendo toda espécie de humano diferente. O memes vai fazendo toda espécie de ser humano diferente um do outro. Mesmo duas pessoas na mesma família, irmão gêmeo, não são iguais. Eu não estou falando fisicamente, não estou falando na parte de genes, estou falando na parte do meme. Nossa, eu tive 2 filhos, um é assim e o outro é assado. Entende? Um não me dá trabalho nenhum, o outro só me dá trabalho. Os dois foram criados. Meu pai, eu sou médico, meu pai era médico, minha mulher era médica, todo mundo era médico, meu filho quis ser cantor. Você quer replicar o meme. Tem meme que se replica, tem meme que não se replica. Entende isso, gente? E aí você começa a sofrer nesse mundo, pelo amor de Deus, você começa a sofrer nesse mundo. Por se identificar com o que você não é. Sabe, se você tem que existir, e aí você olha, agora eu vou falar sobre carros. Aí você olha e vê a foto, o vídeo de um carro que você se apaixona por ele. Aí você olha de lá, teu vizinho tem aquele carro. Olha como o meme é uma loucura. Aí você vai e de repente o carro que vem pela... Eu não vou dizer nada, eu só vou direto, tá? Eu estou falando sobre identificação, não estou falando sobre nada. Aí você vai e ganha um sedã. Teu vizinho tem um SUV, tem um SUV. E você tem um sedã. Aí você olha e fala, eu queria ter um SUV, eu queria ter um SUV. Eu não queria ter um sedã. É isso. Aí vem alguém e fala, sedã está saindo de moda. A moda, meme, a moda agora é... Gente. E aí o que acontece? Olha só, você entra num SUV, dirige na rua um SUV, para do lado de um carro, o teu SUV é popular, e você para, olha do lado e tem uma BMW. Para você se sentir melhor do que o cara que tem uma BMW sedã, você olha e fala, tá fora de moda, é um sedã. Se fosse um X6, né, seria um SUV, ou fastback, sei lá. Aí você olharia e falava, tudo bem, ele é lindo, ele é perfeito. Entendeu? Ele é bonito, porque é um SUV. O meu SUV é mais bonito que o dele, porque o meu é SUV, o dele é sedã. Assim a gente, para ser feliz nesse mundo, cria o nosso meme, né? Nossa capacidade de aprendizado, a gente aprende de forma qualquer, porque a gente aprende qualquer coisa, gente. O meme, ele aprende coisa boa e coisa ruim. Entende isso? E aí você tem um sedã, e falaram para você que o sedã está saindo de linha, que agora a moda é SUV, aí pronto. Você sai para a rua infeliz, porque você tem um sedã, você dirige um sedã. Gente, o sedã é o veículo que você está usando para quê? Para que você tem um carro? Para a maioria das pessoas, por não perceber, elas têm um carro. A maioria das pessoas, tá, gente? Não estou dizendo todas. Elas têm um carro porque elas precisam se identificar com o que ela adquire nesse mundo para ser feliz. Aí ela tem um carro. Aí chega alguém para ela e fala assim, puta, teu carro é maravilhoso. Ele fala, claro que é. Eu sou o carro, né? Eu sou o motorista do carro X.
Teu carro é maravilhoso, o cara chega para você. Aí vem a meme. O meme, o amém. Mas ele é branco. Aí você fala, o que você está falando? Não está mais na moda. Carro branco? Está saturado de carro branco. Sabe o carro que está na moda? O quê? Fala uma cor. Está sendo lançada agora para vender aquela cor, aquele carro daquela cor, para ser diferente dos outros, né? Aí eles lançam uma cor totalmente diferente. Sabe? Vermelho melancia, ou sei lá, verde gafanhoto. Então, assim, aquele verde gafanhoto, o verde vagalume, é a cor da moda. Branco, cara, para com isso, vende esse carro e compra um verde. E aí o cara, veja o que eu estou te falando, é uma posse, não é o que ele é, mas ele é o carro. Aí ele fala, eu preciso fazer um upgrade para ser mais feliz, para poder ser feliz, né? Porque você se torna aquilo que você possui. Tudo aquilo que você possui, você aprende e você se torna aquilo. Você vai se identificando. E, gente, meu carro perdeu a calota no meio do caminho. Você sente vergonha de andar naquele carro faltando uma calota. Por quê? Porque você é o carro. Você passa a ser a extensão, você passa a ser aquilo que você usa. Você se identifica com tanta coisa. Gente, eu estou dando exemplo, mas imagine isso numa família, imagine isso no seu corpo. Você tem vergonha porque perdeu uma unha. E você sofre. Gente, é teu carro. Para que você tem um carro? É teu corpo. Por que você tem um corpo? Para viver nesse mundo. Entende? E a experiência de viver nesse mundo pode ser de qualquer jeito. Ser mãe é uma atividade, não é o que você é. Se você faz um erro, vão dizer que você não é uma boa mãe. Para com isso. Você fez um erro. Aí você se identifica. E você se identifica com ser mãe e com tudo que envolve ser mãe. Mãe não pode errar, mãe esse aqui. E você faz um erro, você sofre. E você não... Gente, eu estou te falando. Você não sofre porque fez o erro. Gente, pelo amor de Deus. Você não sofre porque fez o erro. Você sofre porque você é o erro. Gente, você não sofre porque você não é boa. Você sofre porque você não é boa. Você se tornou o não ser boa. Entende isso? Cada coisa que você faz, cada coisa que você tem, cada ação sua, você se identifica com a ação como sendo você. Você não age. Olha o que eu vou te falar agora. Quando você vai dar abraço em uma pessoa, quem que dá o abraço? Aí a turma fala, você. Não! Para você dar um abraço em alguém, você precisa do teu corpo. Não é você que abraça. Você dá ordens para o teu corpo, consciente ou inconsciente. E aí os braços vão, enlaçam a pessoa, porque você ordenou o seu corpo a abraçar. E como você está identificado com o corpo, você fala, eu abracei a pessoa. Você não é abraçado por ninguém. Você não abraça ninguém. Você é luz. Seu corpo abraça ou é abraçado. A identificação causa o sofrimento. Toda identificação com o que você não é pode te dar, gente, prazer e dor. Entende isso? Então, tudo é consequência. E quanto mais para a essência você vai caminhando dentro de si mesmo, quanto mais você vai aprendendo, mais você vai sendo a essência, mais você vai entendendo o mecanismo.
Por que que você se comporta como você se comporta? Por que que você age como você age? Por que você sofre com isso? Por que que você sofre com aquilo? Por que existe sofrimento? Esse mundo, ele é um mundo dual. Tem sofrimento, tem alegria e tristeza, tem amor, tem ódio, tem felicidade, tem infelicidade, tem prazer, tem dor. As coisas vão continuar existindo. Mas cada vez que você é a dor, você vai sofrer com a dor. Cada vez que você é o prazer, você vai ser feliz por sentir prazer. Feliz, dependente do prazer. Tua felicidade dependendo de uma coisa que termina, que acaba, que não é verdadeira, que não é eterna. Imagine. Minha felicidade depende da praia. Ok, você está voltando, você vai ser feliz pela lembrança. Aí você enfrenta o trabalho, pronto, fiquei infeliz. Porque minha felicidade depende do fim de semana. Depende da folga. Eu não posso ser feliz no trabalho. Porque você identifica com, eu sou feliz na folga. Eu sou feliz quando eu saio do trabalho e vou ver minha família. Eu sou feliz, enquanto você está na tua profissão, exercendo tua habilidade, você não é feliz, porque aí você não consegue encontrar felicidade. Porque você condicionou a felicidade a quando você sai do trabalho. Ah, mas tem felicidade enquanto está trabalhando? Quando você sai e vai para casa, a vida está lá. Quando você está trabalhando, a vida está aqui. A felicidade está dentro de você. Onde você encontra fora de você a felicidade é um condicionamento mental. É uma interpretação. É uma identificação. É um significado que você dá. É uma importância que você dá a sextou. Sabe o que é isso? Sextou, chegou sexta-feira, vou para a felicidade, até agora eu sofri. Você entendeu? Você faz isso com você mesmo, sem perceber. Chego para você e falo, amanhã é sexta-feira, dia da cerveja, dia do churrasco, dia da balada, dia das festas. 2 dias e meio. Entendeu o que eu estou falando? Sem essa merda de trabalho. É assim, a própria palavra trabalho. Sabe, tudo. E você dá nome, importância, significado, valores. É tudo você que cria. E você pode. Gente, você pode sair de todo o sofrimento. Você pode mudar a tua vida. Você deve mudar a tua vida. Porque este mundo foi feito para a gente ser feliz. Esse mundo foi feito para a gente viver nele em êxtase sagrado. Este mundo é o mesmo mundo que foi feito para Adão. Adão estava onde? No paraíso. O que ele quis? Fazer o que o adolescente faz. Eu quero viver por mim mesmo, experimentar por mim mesmo, entender por mim mesmo, sofrer por mim mesmo, eu quero. É assim. Então, seja feita a sua vontade. Adão foi expulso do paraíso. O que quer dizer expulso do paraíso? Tudo isso é metáfora, gente. Mas entenda isso. Ele foi separado de Deus. Por quê? Para poder ter experiência humana. Isso é uma parábola, é uma metáfora. Isso é uma parábola para explicar para uma criança que, embora você seja um com Deus, você tenha a ilusão de estar separado dele. Mas ele continua cuidando de você, é assim que ensina. Mas aí, para criar uma criança, entender, foi criada a história de que Adão e Eva viviam no paraíso. Entende?
Viver no paraíso significa estar com Deus. Significa ver o mundo baseado na perspectiva do Criador, que te dá a clareza, a iluminação, para que você possa viver esse paraíso. Não querer isso é sair de casa, é o adolescente saindo de casa para ter sua própria experiência. E o ser humano está tendo sua própria experiência. Está errado? Não! Assim como o nosso filho, a gente fala, né? Tem que bater asas e viver o mundo, assim como a gente fez, não é assim? Memes é isso. Gente, tá tudo certo. Gente, tá tudo certo. Vamos só fazer um ajuste, vamos equilibrar isso aí. Vamos aprender algo. Do outro lado do livre-arbítrio. Vamos caminhar para esse lado? Vamos abrir nosso coração para começar a ouvir algo da perspectiva correta? Correta? Não tem correta. Algo da perspectiva do livre-arbítrio. Nós saímos de casa. Ok, vamos ouvir nosso pai um pouquinho? Ah, mas meu pai é isso, meu pai é aquilo. Isso é uma ilusão, gente, porque a gente diz, eu não posso aprender nada com meu pai porque minha geração é totalmente diferente da dele, eu sei muito mais que ele. Não estou falando no nível físico. Eu estou falando que isso cria e mantém e aumenta a ilusão de que nós não precisamos de nosso pai. E como a gente associa Deus a pai, dá a impressão que ele é antigo. Entende o que eu estou falando? Dá a impressão que ele é velho. A gente o condiciona ao tempo e a gente acha que ele não evoluiu. Deus não evoluiu, quero aprender com ele. Meme. Aprendizado neuronal. Aprendemos isso. Acreditamos isso. Raciocinamos, chegamos a uma conclusão baseado em meia dúzia de fatos. Informações. Meia dúzia de informações. Compomos uma estrutura mental, tiramos nossa própria conclusão e somos isso. Gente, o mundo não é só isso. Se fosse só isso, já seria maravilhoso. Ser só isso já é maravilhoso. Ele não só pode, ele é muito mais. Ok, gente. Já passou o tempo da nossa live de hoje. Continuamos amanhã, 6h33. Espero que com todos vocês e mais alguém que queira se chegar aqui, nesse horário maluco. Ok? Não vou explicar, mas tem uma razão por ser esse horário. 6h33. Graça e paz. Fiquem com Deus. Amanhã estamos juntos.